corresponde. Vamos lá, hein? Bom dia, mundão virtual. Bom dia, vocês que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Bom dia, vocês que estão em São João del Rei, os parceiros aí de sites locais, sites que não estão em São João, blogs, principalmente os blogs, que são grandes parceiros nossos. Eu quero dizer que para mim hoje é uma satisfação enorme. Estou recebendo aqui, né, o secretário da Chancelaria da Comenda da Liberdade e Cidadania, que é um evento que está ligado à data de nascimento de Tiradentes. O Brasil comemora no dia 21 de abril, né, quando Tiradentes foi enforcado, a Inconfidência Mineira, né, que foi uma tentativa de libertar o Brasil da coroa. E alguns mineiros, né, alguns entendidos acham que é muito mais importante comemorar o nascimento de Tiradentes. E quem está aqui para falar para a gente hoje, eu vou deixar que ele se apresente, porque eu vou falar muito. Então, você puxa a palavra, você. Ok. Então, se apresente você mesmo, né? Porque o seu currículo é maior do que a minha memória. Uhum. Eu queria, então, saudar todos os telespectadores da importante TV Del Rey. Estamos aqui nesta manhã fria de outubro, 4 de outubro, e eu estou aqui a convite de meu amigo João Paulo Guimarães, que me honra com esse seu convite para falar de um assunto que nos empolga a ambos. É a história do Tiradentes. Tiradentes, é importante frisar, nasceu na Fazenda do Pombal, sítio histórico nacional, hoje dirigido pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes, que gerenciam o local. Esse importante sítio, outrora, fruto de uma disputa entre as 3 cidades aqui da região, do Rio das Mortes, Ritápolis, Tiradentes e São João del Rei, disputavam, então, a naturalidade do alferes, não é? Cada uma reivindicando ser o berço de nascimento do herói. Hoje, isto já está mais ou menos pacificado, não é? Graças a Deus, com a compreensão dos senhores prefeitos, com a visão clara e esclarecida dessas autoridades, nós conseguimos que esse projeto importante de considerar o nascimento dele, considerar o nascimento dele a data 12 de novembro de 1746, é uma questão muito mais nacional do que local. Hoje, a região aqui, irmanada, defende a ideia de que devemos valorizar o herói nacional. Então, pacificadas essas paixões, né, antigas, eu mesmo participei dessas paixões, porque escrevi desde 1992 sobre a cidadania são-joanense do alferes, não é? Hoje estou aqui trabalhando para uma nova etapa, um novo patamar, em que nos entendamos e façamos desse evento um momento de júbilo nacional. Francisco, aliás, eu não falei seu nome. Francisco Braga, né? Eu apresentei como chanceler, né, o secretário da chancela, mas eu omiti depois que eu tenho que falar o nome. Francisco Braga é músico, né? Musicista, né? Eu sou pianista, compositor, tradutor de polonês para brasileiro, né? Isso. Né? Casado com uma grande cantora lírica, soprano ligeiro. Então, antes da gente continuar,
eu vou fazer a abertura do nosso programa trazendo aquela musiquinha São João dos Reis. Você também apreciar, você que é músico, que é de um autor que é apaixonado por São João del Rei. Então, com vocês, a abertura da TV Del Rey com São João dos Reis. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, retreta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rey. Maria Fumaça, Loreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade. Pois bem, voltamos aqui com o nosso amigo Francisco Braga, secretário da Chancelaria Cidadania e Liberdade. O termo cidadania e liberdade é muito sugestivo, né, para a ideia de trazer o nascimento de Tiradentes como uma referência para o Brasil comemorar essa data. Né? Eu entendo, Francisco, que durante muito tempo o Brasil comemorou 21 de abril de forma equivocada, né? Porque, na verdade, o dia 21 de abril não foi uma conquista brasileira, foi uma conquista da coroa portuguesa. Né? Foi um marco que registrou o fracasso, né, de brasileiros que buscavam, né, uma autonomia política, uma autonomia regional, de cultura, né? Criar a nação brasileira, de uma certa forma, independente da coroa. E com o fracasso da tentativa, né, que se tornou Inconfidência Mineira, quem comemorava essa data era a coroa portuguesa. Né? Eu lembro, já vi isso muitas vezes, aqui em São João del Rei, né, os sinos dobravam. Né? Por quê? Porque a coroa é aquela história, né? A história é contada pelos vencedores. Como a coroa portuguesa detinha o poder, e aqui era uma colônia, de fato, era da coroa, era uma criação da coroa portuguesa, né? A coroa tinha essa data, como dia 21 de abril, como uma data festiva do controle do poderio português sobre os destinos do Brasil. E depois que veio a República, né, a República continuou exaltando o fracasso da primeira tentativa. Né? Porque usou a mesma data que a coroa usava para festejar, né, a República. Então, vocês mudaram o foco, vocês tiraram essa ideia de que, olha, a Inconfidência Mineira não é um motivo de orgulho para os brasileiros, e sim para os portugueses, porque foi um fracasso. Com a República chegando, eu acho que é o momento de exaltar a independência brasileira, exaltar a nossa autonomia. Né? Então, nada mais do que comemorar a vida. Né? E a vida se comemora com o nascimento do mártir, né? Daquele que foi o símbolo que buscou essa liberdade para nós, que foi Tiradentes. Então, vocês foram muito felizes quando vocês decidiram trazer a data de nascimento de Tiradentes, né, para enfocar, olha, é quando Tiradentes nasceu, é que nasceu o princípio, né, do sentimento brasileiro e a busca pela liberdade da coroa portuguesa, a independência da coroa portuguesa. Fala um pouco sobre esse simbolismo, né, de que o sentimento de liberdade tem a ver com Tiradentes
tem a ver com São João del Rei, tem a ver com essa comenda, tem a ver com o momento que o Brasil vive, tem a ver com São João del Rei, principalmente porque Tancredo foi um dos ícones também da nossa história aqui, e trazia no seu discurso aquela famosa frase: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então, como a nossa região é tida como trilha dos Inconfidentes, São João del Rei tem um contexto regional dentro desse complexo turístico, que são várias trilhas que foram criadas a partir desse envolvimento da Estrada Real. O sentimento, o simbolismo de liberdade não está associado ao Ouro Preto, está associado a São João del Rei. O Ouro Preto está associado à coroa portuguesa, a mão opressora, aquela que subjugou os Inconfidentes, que esquartejou o nosso líder Tiradentes. Então, São João del Rei era uma cidade mais alvissareira, tinha mais inclinação para o modernismo, foi uma das primeiras cidades, no princípio do século, a investir na industrialização, na Revolução Industrial. Então, nós éramos na ferrovia. Então, São João del Rei tem essa coisa, Ela é uma cidade histórica, é uma cidade dentro do circuito histórico, tem uma história toda envolvida com isso, mas ela traz esse ímpeto, de olha, aqui se respira liberdade. Fala um pouco sobre isso, essa felicidade que vocês tiveram. A gente está tendo aqui, e também os espectadores, a possibilidade de aprender, porque o JP, como está mostrando, detém conhecimentos profundos sobre a matéria. E aqui eu só venho como colaborador, na qualidade de secretário da chancelaria da Comenda e também como relações institucionais do IHG de São João del Rei. Este botão que estou usando é exatamente do IHG, Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Eu quero agradecer mais uma vez essa possibilidade que ele me dá de, nessa segunda parte, falar sobre a importância desta comenda. Eu vou focar bem sobre essa comenda, porque acho que é um motivo que me traz aqui. Esta comenda será uma medalha a ser concedida a personalidades ilustres que se destacam no cenário nacional, ou até internacional, não é? Mas, de fato, vai condecorar pessoas vivas e representantes de pessoas já falecidas, ou seja, em memória. E essas personalidades, elas então se destacam no cenário nacional, no campo cultural, artístico, ambiental, defesa do meio ambiente, cidadania, defesa da cidadania, porque Tiradentes, conforme foi bem explicado pelo JP, Tiradentes representa a unidade nacional, a busca da cidadania nacional, que isso, de fato, a cidadania é uma constante, nós estamos ainda em busca. Ele foi o primeiro a nos abrir esse espaço de luta pela cidadania, mas a gente nunca deve ficar totalmente tranquilo, achando que já conquistou o patamar elevado, não é? Então nós estamos na luta e continuamos lutando. Mas, de fato, no centro da medalha haverá um círculo, uma cruz de malta com um círculo no centro. Neste círculo tem lá bem gravada as palavras libertas et civitas. Isto significa liberdade e cidadania. O grande representante dessas duas ideias é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E importante frisar é que no centro desse círculo aparecerá um triângulo. Neste triângulo, então, este triângulo, três vértices, o nome das três cidades, Tiradentes, Itápolis e São João del Rei.
as 3 cidades irmanadas unidas no lançamento dessa medalha, que neste ano será na data de 13 de novembro, um dia depois do nascimento do Tiradentes. E por que 13 de novembro? Porque é um domingo. Então, as autoridades mineiras e outras autoridades do restante do país poderão aqui comparecer com facilidade, porque eventualmente o 12 de novembro pode cair numa quarta-feira, numa sexta-feira, numa segunda-feira. Então, o que decidimos? É que o importante, essa celebração será feita num final de semana, num domingo ou anterior ou posterior à data. O importante para nós é que, durante esta semana, celebrações de toda a ordem serão feitas nesta cidade de São João del Rei, a cidade anfitriã da comemoração. Este ano, São João del Rei é responsável pela organização das festividades. Isso acontece porque a comenda da cidadania e liberdade, ou liberdade e cidadania, o que vem primeiro? É liberdade. É liberdade. Liberdade. Você se constrói a liberdade e depois, com a liberdade, você constrói conquista a cidadania. É um processo. É um processo, tá certo. São João del Rei vai ser a primeira anfitriã. No ano seguinte vai ser Tiradentes e posterior será Ritalpas. Então, é tão simbólico essa iniciativa, porque vocês falaram do triângulo, não é? O triângulo, e o triângulo também está a Santíssima Trindade, que também é uma das bandeiras de Tiradentes. E também é símbolo maçônico. É um símbolo maçônico. E está na bandeira do Brasil, na bandeira de Minas Gerais, a nossa nação Minas Gerais, né? E os inconfidentes, né? Havia vários maçons, até há quem aventure a ideia de que Tiradentes era maçom, e padres havia 5, não é? Então o clero estava bem representado, a maçonaria bem representada, e aqui vai a minha homenagem aos maçons. O que não quer dizer que clero e maçons sejam coisas distintas, né? Não. Existe muita afinidade, muita afinidade e trabalham com a mesma seriedade, não é verdade? É verdade. Então, essa ideia é tão simbólica, não é? E ela está vindo assim com algumas coisas tão interessantes, que as 3 cidades irmanadas formam um triângulo. E no centro do triângulo está a Fazenda do Pombal. Perfeito. Não é? Que é o local onde nasceu Tiradentes, que fica na margem do Rio das Mortes, né? Do lado de lá, onde está hoje o território. Hoje pertence a Ritalpas, né? Mas antes pertencia a Tiradentes, depois pertenceu a São João del Rei, criou essa disputa. Então, na verdade, o Tiradentes, depois de ser disputado, virou, né, consenso, e as 3 pontas do triângulo estão aí representadas entre São João del Rei, Tiradentes e Ritalpas. Né? São João del Rei. Verdade seja dita, não é verdade? Verdade seja dita, parece-me que houve um erro histórico há quase 300 anos, não é? A história está a nos cobrar determinadas atitudes com relação a Tiradentes. Por exemplo, o sítio histórico onde nasceu o alferes, lamentavelmente, encontra-se numa condição de ruínas. Ora, isso não acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, se você chega a Varsóvia, você quer conhecer a casa de Chopin, você vai lá, a casa de Chopin existe. Ah, mas durante a guerra foi destruído, durante a guerra não sei o quê. Bom, o que acontece é o seguinte, você chega lá, está a casa de Chopin lá para a gente visitar. Você vai a Bonn, você vai à casa de Beethoven, onde Beethoven nasceu. Se você vai à Áustria, Salzburg, você vai ver a casa de Mozart, onde Mozart nasceu.
E se você chega a São João del Rei para visitar a Casa de Tiradentes, ela não existe. Patrono cívico da nação brasileira. Maior referência. Né? O patrono das polícias militares. O homem da República. O grande símbolo da República foi Tiradentes. E onde está a casa onde ele nasceu? Em ruínas. Em ruínas. Então, que foi uma atitude da coroa, né? De condenar Tiradentes e, ao mesmo tempo, ao esquecimento, né? Destruir tudo que ele tinha, confiscar todos os seus bens, esquartejá-los e punir até a terceira geração, não tinha uma coisa assim? Salgar o terreno. Quer dizer, até os herdeiros futuros sofreriam, né, a penalidade dessa ação. Então, vejamos esse assunto do esquartejamento. Né? E aí, só para não perder esse seu fio de meada, né, aí que eu entro nessa questão, né, do que o Brasil realmente se preocupou, né, com essa história de Tiradentes. Ele se preocupou em preservar as ações da coroa, né, comemorando o dia 21 de abril, comemorando o dia da morte, do esquartejamento, e esquecendo, né, da vida dele, esquecendo da história dele, esquecendo, né, da materialidade dele, que foi o seu local de nascimento, que hoje tinha que ser isso que vocês estão fazendo, recuperando essa simbologia, né? E nós estamos mantendo as ações da coroa, como se ainda estivéssemos sob o domínio português. Não que institucionalmente, mas que simbolicamente, né, abstratamente, né, nós estamos vivenciando essa dependência, que, se for olhar também no termo dos impostos, né, antes era 1/5 a briga de Tiradentes. Olha, nós não queremos essa sangria, né? 1/5 da nossa riqueza está indo para Portugal. Hoje nós temos uma taxa de impostos em torno de 47%. Quer dizer, nós estamos muito mais sacrificados hoje. Então, essa reflexão vem muito dentro dessa ideia. Que a verdade é essa que nós buscamos. Perfeito. Fala sobre isso. Então, esse esquartejamento que foi feito, né, com o corpo do Tiradentes enforcado, após o enforcamento, houve a divisão do corpo em partes, né, e exposição dessas partes em determinados locais, né, importantes, públicos, da Estrada Real, para que houvesse a execração pública, né, todos se olhando aquilo, cuspissem ou insultassem aquelas partes, os membros do corpo do Tiradentes. Então, nós corremos o risco de, mantendo posições firmes e às vezes até verdadeiras, mas corremos o risco de, assim fazendo, continuarmos com esse esquartejamento do herói. A nosso ver, e de outras pessoas ilustres aqui da terra, de Tiradentes e de Ritápolis, o que temos visto? Temos visto que o Tiradentes deve ser de novo resgatado. Seu corpo deve ser unido. Nós precisamos fazer esse esforço, e esse esforço passa também pela data de nascimento do herói. Por quê? Porque a data do nascimento, conforme bem disse o amigo JP, ela representa uma nova esperança de vida, até para a nação brasileira. A gente ficava comemorando a morte. Será que esse nosso gesto não terá uma influência decisiva sobre os destinos da pátria? Eu acredito que é um renascimento, né? É um renascimento de conceitos, né, importantes para nós. E você disse muito bem, quando você estava falando, eu peguei o fio da meada aqui na República de Tiradentes, mas eu me perdi, porque eu viajei. Mas fala um pouco. Tá, é isso mesmo. A história do Tiradentes, né? O Tiradentes, enquanto pessoa, né? Ele era tido como um falador, né? Uma pessoa, um brotão
na verdade, né? E parece que nós vamos ter nessa data comemorativa um palestrante, que é o nosso juiz de direito, o Dr. Áureo, que tem um vasto estudo sobre a vida de Tiradentes, e parece que não é isso, né? Nós vamos descobrir que Tiradentes era uma pessoa que tinha, assim, uma dimensão, na época, muito maior do que ficou registrado nos livros das histórias. Muito importante e excelente a lembrança do JP. E me dá aso até de falar sobre o evento como um todo. O evento é a Semana da Liberdade. A semana ela constará de palestras, de apresentações musicais, de eventos aqui por toda a cidade de São João del Rei, e apresentação. Eu vou citar alguns exemplos, né? Haverá um ciclo de palestras com o lema Tiradentes, esse herói desconhecido. Este lema foi retirado de uma palestra de Dr. Auro Aparecido Maia de Andrade. Ele participa também da chancelaria. Até por falar em chancelaria, eu vou falar os outros membros. Tem o chanceler, Dr. Eugênio Ferraz. Ele é superintendente do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, foi presidente da Casa dos Contos e é importante, digamos assim, lançador de comendas ao longo de todo o país. A última medalha que ele lançou foi a Medalha das Águas, na cidade de São Lourenço. Verdadeiro sucesso. Então, esperamos para a nossa medalha a mesma receptividade, o mesmo apoio da população para esse evento importante do nascimento do Tiradentes. Ocorre, então, nessa palestra, nesse ciclo de palestras, provavelmente teremos a presença do historiador chamado André Rodrigues. Ele vem escrevendo em várias revistas artigos curiosos a respeito do Tiradentes, mostrando que se tratava de uma personalidade muito importante na época em que viveu. Ele tinha, por exemplo, de acordo com esse autor, 43 datas de mineração. Ora, só teria 43 datas de mineração, ou seja, sesmarias, alguém que tivesse muita influência com a corte, muito contato com o poder, estivesse umbilicalmente ligado ao poder. E, de fato, se formos apreciar a vida do Tiradentes, ele, por exemplo, no caso lá do córrego Maracanã, lá no Rio, no caso daquele depósito que ele estava gerenciando para estocagem, quer dizer, isso tudo... Porto, né? Exato, lá no Porto. Criar um porto. Um porto, exato. Porque tem também uma advogada que debruçou sobre a história de Tiradentes, começou a pesquisar nos autos, visitar bibliotecas aqui, foi em Portugal, e ela também parece que descobriu que o nosso Alferes esteve na Europa às custas da coroa, conspirando contra a própria coroa, encontrando uma das lideranças expressivas da época do mundo, do Novo Mundo, que foi Thomas Jefferson, né? Exato. Que tinha acabado de criar o Estado americano, através da Revolução, que criou a independência do Estado americano, e inspirou essa política, aqui na América do Sul. E houve, então, esse contato secreto com Thomas Jefferson. Parece que isso também é verdade, né? Muito importante a lembrança. O JP está lembrando a ocorrência de uma operação que foi chamada, na ocasião, como Vendek. Operação Vendek. Por que Vendek? Porque é um grupo de pessoas que se dirige à cidade de Nîmes, na França, e lá fazem um contato com o embaixador dos Estados Unidos, nação recentemente libertada do poderio inglês, britânico, faz esses contatos lá nessa cidade importante da França, e isso tudo de forma muito sigilosa.
o que pretendemos? Pretendemos, então, desvendar o mistério que ocorreu nessas reuniões. Dr. Weiner Ávila de Carvalho de Ávila, esteve recentemente nos Estados Unidos e, lembrando, ele é vice-chanceler da Comenda, Liberdade e Cidadania. Ele esteve nos Estados Unidos e fez contatos lá com importantes personalidades no sentido de descobrir esse material para trazer ao nosso conhecimento informações que hoje ainda não detemos. Por exemplo, ele esteve lá com um descendente de John Jay, que era um dos pais fundadores da nação norte-americana, né, John Jay, e ele esteve com o senhor Hamilton, se bem me recordo do nome, Hamilton, e fez contatos também com a Fundação Thomas Jefferson Foundation, lá nos Estados Unidos, e também fez contatos lá na cidade de Katona. Infelizmente, havia lá o furacão, então não se chegou a um completo bom resultado, porque havia agendamento das reuniões e, às vezes, impossibilitava o comparecimento, por causa do furacão, né? Mas, de fato, então, já iniciamos um processo de descobrir, de fato, a presença do Tiradentes, não é? Todo mundo fala, mas não tem, de fato, ainda uma evidência empírica, né, sobre a presença dele na França. Muitos historiadores, até Castelo Branco fala numa de suas obras que, vindo num navio, ele presenciou... Então, Castelo Branco é português. Ele estava no navio, quando viu uma pessoa muito loquaz, e falava várias línguas, falava com as pessoas nas suas línguas de origem, e depois ele ficou sabendo que aquele indivíduo era o Tiradentes. Existem essas páginas famosas, né, na obra de Castelo Branco. Então, você vê, o Tiradentes, além de deter enorme cultura, ele tinha acesso ao poder, ele era ligado ao poder. Ele, como bom são joanense, né, devia ter um papo tipo do JP aqui, né, devia ser bom de papo. Como são joanense, ritapolitano e tiradentino. Então, mas o importante para nós, e que eu acho que o historiador André Rodrigues vai deixar evidente na sua palestra, durante essa comemoração da Semana da Liberdade, é que o Tiradentes, ele era tão poderoso, tão dono da oratória, da dicção, das boas maneiras, que ele era tipo um fidalgo que conquistou o coração de muita gente. Da forma como o JP, ele conquistou aqui São João del Rei. Todo mundo lhe quer bem, não é? Então, Tiradentes, como deve ter agido? Ele deve ter agido com muita seriedade, com muita elegância, nobreza, porque a nobreza, antes de tudo, ela serve, ou deveria servir. La noblesse oblige, diz o francês. Isso significa que quanto mais nobre, mais serviço deve prestar à comunidade. Ok, então Tiradentes foi escolhido para ser líder dessa conjuração. Observe que eu não vou falar a palavra inconfidência, porque inconfidência tem muito a ver com traição. Então, a palavra conjuração foi o que de fato se passou. Houve uma conjuração, e dentro dessa conjuração ele foi o único líder. E ele foi escolhido por todos os grandes ouvidores
personalidades da ocasião, poetas, padres, maçons. Ele foi escolhido por todo mundo para ser o centro desse trabalho. E por ter facilidade de expressão, ele se expressava muito bem. Pois é. Então, isso vai acontecer a partir dessa metade de outubro desse ano. E São João do Rei não pode deixar de se envolver com isso, porque vai ser um acontecimento histórico e vai abrir uma nova visão, né, do sentimento de nação a partir desse olhar, né, da construção da identidade de Tiradentes. E por aí, construção da identidade brasileira, que a gente ainda está buscando. Mas agora vamos fazer um intervalo, porque eu e o Francisco estivemos em Tiradentes, inclusive estivemos aqui também no Lago São Francisco, apreciando, né, um projeto fantástico do meu amigo Carlos Alberto Costa e Silva, Sérgio Costa e Silva, né, que ele tem um projeto fantástico que chama Música no Museu. E através de leis de incentivo, ele consegue financiar esse projeto, buscando talentos assim, os mais variados, né, os mais variados possíveis, né, e levando esse talento ao conhecimento do público de forma muito fácil, porque eles são entrada franca. Nós tivemos aqui em São João do Rei, né, o Trio Amadeu, foi fantástico, e tivemos em Tiradentes também, uma apresentação do Milevski e a sua esposa, né? Que é um violinista, grande violinista polonês e naturalizado brasileiro. E a esposa brasileira, né? Exato. Eles se conheceram lá na Polônia. E ele tem uma coisa que a gente admira muito, que ele foi o divulgador da obra de Flauzino Vale. Flauzino Vale é barbacenense, né? É um grande violinista, compositor da época. Hoje ele já faleceu. Apelidado pelo Villa-Lobos como o Paganini brasileiro, né? Então ele tem uma história muito ligada ao Brasil e ele percorre o mundo, né? Ele está numa excursão, ele é assediado no mundo inteiro com o trabalho dele. Então nós vamos mostrar um pedacinho, né, de uma apresentação dele aqui em Tiradentes, e a gente volta, tá bom? Curte aí um pouquinho esse vídeo.
deixamos aí vocês um pouquinho, né, com o talento do violinista E a Milewski. Eu consigo falar o Milewski. O primeiro eu não consigo falar. Porque você é tradutor de polonês, né? Você morou na Polônia. Eu tenho traduzido muitos poemas e textos, né, artigos poloneses, no meu blog, o blog do Braga. Ah, tá. Aproveita e dá o endereço do blog do Braga, que é um blog muito acessado. Você pode encontrá-lo, né, nos links do blog do JP. E é um parceiro nosso aí, e também está interessado em linkar a TV Del Rey, né, no blog. Eu acho que é assim que nós vamos crescer, multiplicando nossa Parceria, através da parceria. Dá o endereço do seu www.bragamusician.blogspot.com. Blog do Braga. Se entrar no site de busca, assim, blog do Braga, São João del Rey, Pronto. Gemudo. Blog Gemudo. Entrou uma palavra meio difícil de guardar. Né? Então, blog Gemudo, né? Exato. Blog do Braga, aí você vai achar. Agora vamos entrar um pouquinho na questão dessa comenda, né? Dessa comenda. E essa comenda ela foi criada através de lei, né? Lei estadual, né? Não, a comenda, de fato, ela foi criada por um decreto conjunto dos 3 municípios. Ah, perfeito. A reunião ocorreu em salão da ANVER. Essa ANVER é uma associação de municípios das vertentes aqui da região do Rio das Mortas. Então, no salão da ANVER, 3 prefeitos, 3 presidentes de Câmara, o juiz Auro, e nós, acompanhados de outros membros da chancelaria, assinaram, então, o decreto que já está em vigor desde 6 de setembro. No dia 19, houve uma segunda reunião aqui na cidade de São João del Rei, na ACI Del Rei, no saguão ali da ACI Del Rei, anfiteatro, né? Anfiteatro, parece. Onde, então, ocorreu uma entrevista coletiva à imprensa mineira, inclusive com participação do amigo JP. Essa entrevista foi muito interessante porque trouxe visibilidade ao projeto. O projeto é grandioso, mas ele precisa de divulgação. Precisa que as mídias compareçam, ajudem, formem parceria, né? É o que a gente está contando, então, aqui em São João, através da Rádio Boabas, da Rádio São João del Rei, do jornal Gazeta de São João del Rei, do JP, né? A televisão, como é que chama? A TV Campinas. Não, a sua. A TV Del Rei. TV Del Rei. Então, precisamos desse apoio todo para dar visibilidade ao trabalho e convidar a todos a comparecerem ao grandioso evento e a celebração da Semana da Liberdade, com ciclo de palestras que é patrocinado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Então, vamos ter a participação, conforme havia dito, provavelmente, né, de André Rodrigues, que é aquele autor que mostra que Tiradentes não era coitadinho. Tiradentes, de fato, é um grande líder, é homem poderoso para a época, tinha grande fortuna, não era pobre, e isso é muito importante para os brasileiros, porque a gente tem muitas vezes a infelicidade de ficar se orgulhando da pobreza. Não, Tiradentes era um homem rico, e nós devemos também não exorcizar a riqueza, não é? A gente tem que a riqueza faz parte, não é? Deus é abundante, Deus é a abundância total. Então, não é? Então, para nós, Tiradentes é esse exemplo, né? Esse exemplo de cidadania, de promotor da liberdade, de ter feito a tentativa da integração nacional. E como é que isso vira o Dia da Liberdade? Né? Como é que se deu a ideia assim, olha, a partir de agora, esse dia vai ser o Dia da Liberdade? Existe um decreto de lei? Esse Dia da Liberdade
houve gestões aqui dentro do Instituto Histórico e Geográfico para a instituição desse dia, não é? E houve a tentativa de encaminhamento junto à Assembleia Mineira desse projeto. Esse projeto teve muitas idas e vindas e de fato, não foi concluído rapidamente, não se transformou em lei rapidamente, permitindo que dois parceiros importantes, Dr. Mário e Elizabeth Cupelo, doutores na cidade de Valença, não é, estado do Rio, apresentassem um projeto levemente parecido à Assembleia do Rio, e eles tiveram um êxito anterior ao de Minas Gerais. Então, de fato, pioneiramente, o Rio se lançou à frente de Minas Gerais nesse fato de reconhecer a importância da data do nascimento do alferes para a nação brasileira. Em seguida, houve, em dia 11 de janeiro de 2011, a Lei número 19.439, assinada pelo governador Antônio Augusto Júnior Anastasia, em que, no artigo 1º, ele fala do Dia da Liberdade. Fica instituído o Dia da Liberdade, a ser comemorado anualmente no dia 12 de novembro. O artigo 2º me parece bem instrutivo e esclarecedor. O Poder Executivo promoverá na data eventos alusivos ao tema, que compreenderão encontros e manifestações públicas, palestras, debates e outras atividades. E esse artigo tem um parágrafo único que diz assim: os eventos de que trata o caput é o artigo 2º, terão como referência Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e serão realizados na cidade onde nasceu e viveu o mártir da Inconfidência, em especial no município de São João del Rei. Assim reza a Lei 19.439, assinada pelo governador do estado de Minas Gerais, em 11 de janeiro de 2011. Então, já existem, na verdade, 2 governos estaduais que instituíram e reconhecem, né, legitimam através de decreto, através de lei, o dia 12 como o Dia da Liberdade e sujeito a, né, eventos comemorativos dentro de um contexto cívico, né? E a partir daí, você falou para o projeto de lei aqui, né? Não, é que o deputado Reginaldo Lopes, não é? De posse de informações do Instituto Histórico aqui da nossa terra, oferece, né, um projeto de lei número 5.169 de 2009. Né? A iniciativa é dele e busca instituir o Dia Nacional da Liberdade. Porque o Estado do Rio e de Minas Gerais cria o Dia da Liberdade. Né? Eles não podem criar o Dia Nacional. Para ser Dia Nacional tem que ser a Câmara dos Deputados. Né? Então, isso está sendo tentado. Isso fica restrito ao estado de Minas Gerais? Até agora, Estado do Rio e Minas Gerais. São os 2 estados que já aderiram à liberdade. À liberdade, ao Dia da Liberdade. E fica agora faltando a aprovação desse projeto, que seria de todo importante pelo heroísmo do Tiradentes, né? Por sua visão futurista, importante, né? que até hoje é estudado. Né? O doutor Auro, por exemplo, estuda toda noite, todo dia, ele passa a estudar Tiradentes. Ele vai ser um dos palestrantes. Seria muito significativo se essa lei ela tem que passar pelo Congresso ou ela pode ser publicada pela presidente assim no ato? Não, essa lei, o projeto já está apresentado lá na Câmara dos Deputados. Né? Certamente que está em alguma comissão, né? Verificando a constitucionalidade, alguma coisa. Né? E em seguida, ela votada, ela se transforma em lei, né? Pela presidente da República,
E aí, sancionada, passa todo o país a celebrar o 12 de novembro como Dia Nacional da Liberdade. Seria muito significativo se esse decreto, ou se essa lei, né, fosse aprovada e fosse criada, né, a nível de nação no dia 12 agora, né? Seria muito glorioso. Isso seria muito alvissareiro para todo o sanjoanense, né? E para todo o habitante dessa região, o ritapolitano e o tiradentino. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um intervalo. Nesse intervalo eu vou colocar mais uma musiquinha, mais uma apresentação do nosso querido Milevski, né? Que é uma figura que eu conheci, que eu fiz uma turnê com ele, aprendi a gostar, uma pessoa muito espirituosa, e vale a pena a gente trazer aqui para vocês. Mais um pouquinho dele. Muito obrigado. Pois é, isso aí. Opa! É o nosso Milevski, grande polonês espirituoso, né? E um talento incomparável. Mas nós já estamos chegando no final do programa. E eu quero aproveitar esse finalzinho e dar aqui, né, os agradecimentos aqui e explicar para vocês que a TV Del Rey é uma TV alternativa, uma TV aberta, uma TV online, com programação
ao vivo, de segunda a sexta-feira. E esse programa que você está vendo, se você não está vendo, no período de 8h30 até 9h30, quase 10, você está vendo o VT dele, né? E ele fica 24 horas no ar até gravarmos o próximo programa no dia seguinte. E isso não quer dizer que ele saindo do ar, saindo de cartaz, né, saindo das páginas, ele deixa de existir. Ele pode ser consultado e pode ser visto nos arquivos da TV Del Rey, que fica realmente disponível, né? A gente tem um link lá, olha, programas anteriores, vocês buscam esses programas anteriores, né? E agradecendo também as parcerias, né, com o blog do Disseu, o coluna do Disseu.blogspot.com, o Grande Matosinhos, né, o jornal Grande Matosinhos, www.grandematosinhos.com.br, também link nossa TV, o Coluna do Zé, né, escrito o blog do Coluna do Zé, também do Zé Luiz, o blog de São João del Rei. O blog de São João del Rei. Deixa-me fazer aqui um pouco de propaganda de outro blog. O SIC, né, da Associação Comercial, um site só de informação sobre São João del Rei também, é um grande parceiro nosso. Nós vamos estar cobrindo aí ao vivo a sexta FECIC, né? Vocês ficam atentos aí. Nós vamos estar acompanhando o trabalho, o esforço do empresariado local, essa dinâmica de trazer, né, essa visibilidade para o comércio. E o site www.tvdelrey.com.br, onde você tem acesso a vários conteúdos da nossa produção. E eu quero agradecer enormemente a participação do amigo Francisco. Não será a última, né? Você está convidado a vir aqui várias vezes, quantas vezes forem necessárias, né, para trazer essas notícias alvissareiras sobre o dia 12, né, o Dia da Liberdade. Você permite que eu faça um agradecimento? Fica à vontade. Eu queria agradecer, então, a todos os telespectadores dessa importante mídia são joanense e queria falar um pouquinho só ainda sobre a importância da participação de, por exemplo, diretoras de escola, diretoras e diretores de escola. Nós temos aqui em São João del Rei, ou mais exatamente nesta região do Rio das Mortes, importantes patrimônios culturais, né, locais. Cabe-me citar aqui, por exemplo, Inhaxica, o Tiradentes e Tancredo Neves. 3 figuras ímpares da nossa história, não é? Cada um no seu devido lugar, mas, de fato, 3 patrimônios culturais de que São João del Rei deve se orgulhar e honrar. Bárbara Eleodora, não é? Então, bem lembrado. Lincoln de Souza, jornalista, nós temos muita gente. Frei Orlando. Basílio de Magalhães, Frei Orlando, bem lembrado pelo JP. Então, se fosse falar aqui, é uma lista enorme. Então, são patrimônios culturais inegáveis. Então, o que a gente espera? Espera dos diretores de escola da cidade de São João del Rei, Tiradentes e Itápolis, uma divulgação para os alunos, uma educação que deve ser muito mais voltada para o nosso patrimônio histórico, para o nosso patrimônio cultural, né? Essa educação tem que ser diferenciada, não pode ser geral como uma educação brasileira. A gente tem que se preocupar muito com que seja uma educação mais voltada para os nossos fatos próximos, como queria, afinal, Paulo Freire. Paulo Freire queria exatamente isso, né? Que não se abandonasse a experiência da casa, da rua, né? E trouxesse essa experiência para dentro da escola. Então, a minha proposta é que haja uma participação maior das escolas. E outra coisa importante também, que ainda me cabe lembrar, é a participação dos secretários das prefeituras neste evento. Precisa ter a capacidade, a disponibilidade, não é? E o patriotismo de se envolver com um projeto dessa natureza. É um projeto grandioso demais e eu tenho certeza que esse a primeira edição deve entrar para os fastos da história, se assim soubermos trabalhar e realizar em prol das 3 cidades. Vamos ressaltar aqui também a participação do Instituto Histórico Geográfico São João del Rei, né, que
também está sempre à frente dessa. Através do seu diretor, Arthur Cláudio, nosso diretor Arthur, está desenvolvendo um trabalho de primeira grandeza, né? O secretário Zé Alberto Ferreira. O Instituto Histórico de Tiradentes também, né? Instituto Histórico de Tiradentes é dirigido por um ilustre Rogério de Almeida, ilustre vereador daquela cidade, não é? Atual presidente do Legislativo. Atual presidente da Casa Legislativa lá de Tiradentes, e também, a partir de domingo último, já indicado por mim, né, para ser um membro do nosso Instituto Histórico e Geográfico. Então, percebam que o que estamos fazendo aqui não é só no que se refere a Tiradentes. Nós estamos também procurando uma união das cidades no sentido de atingimento de objetivos comuns. É verdade. Então, com esse bate-papo aqui, nós encerramos esse programa que eu acredito que tenha sido histórico, né? Nós estamos falando de um novo olhar para a nação, um olhar baseado no sentimento de liberdade, no conceito de liberdade, que eu acho que vai ser um tema muito debatido, né? Eu acho que esse ano nós vamos traduzir um pouco do que foi, né, a vida de Tiradentes, mas o tema liberdade ele é muito amplo, não é? Ele é sugestivo. Então, que essa data se prolongue, né, nos nossos corações, e que todo dia 12 a gente tenha um orgulho de estar comemorando e vivenciando a liberdade. Liberdade nada mais é do que o conhecimento da verdade, né? Tem uma frase que fala assim, só a verdade vos libertará. Não é? É verdade. Então, o conhecimento, a cidadania, né, é o principal caminho, a principal ferramenta para se chegar à liberdade. Então, muito obrigado, Francisco. Foi um prazer enorme. Tá bom? Muito obrigado. Vamos encerrar com a nossa Obrigado pela oportunidade. São João dos queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, repreta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi.